Boa noite, irmãos. Tem algum microfone ligado aqui do meu. Boa noite, irmãos. Tudo bom? O Senhor nos guarde mais uma vez. Estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. Vamos continuar nosso estudo. Agradecemos sempre a presença dos irmãos que nos acompanham, nos ajudam, na verdade, né? Juntamente com suas orações. O Espírito Santo nos guia em tudo. Vamos orar? Dar graça ao Senhor por mais esse dia. Vamos dar graças então. Nosso bendito Deus e Pai, nós te damos graças por mais esse dia em que podemos estar aqui nessa live para estudar a tua palavra, agradecendo por teu cuidado para com todos e também agradecer por tua bondade e amor em cuidar de nós a cada momento. Pedimos por tua direção ao lermos essa carta aos Efésios e que tu estejas abençoando a cada um dos ouvintes, aqueles também irão ouvir a gravação. Nós pedimos por tudo e nos encomendamos em tuas mãos no precioso nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos à leitura então, irmãos. Efésios 4, a partir do versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, e quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
dentro da esfera central, daquelas 3 esferas que nós vimos, né, de Efésios, a esfera de um só corpo, um só espírito, uma só esperança, ele começa a falar dos dons que Deus dá por meio do Espírito Santo, distribuindo, e esses homens como os dons à igreja. E nós vimos a razão por que ele dá esses dons. Em primeiro lugar, o objetivo era que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como está no versículo 13. Né? Essa seria o objetivo final dos dons. Por que os dons na igreja? O objetivo final era o versículo 13. O que nós vamos ver no versículo 14 agora é o objetivo imediato dos dons, que é para que não mais sejamos meninos inconstantes, ou seja, nos tirar da infantilidade espiritual e levar que agora nós tenhamos mais compreensão da palavra e não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Essa é a razão, o porquê do dom, né? O objetivo do dom era esse. E isso é muito importante. Nós sabemos que logo que nós nos convertemos e começamos a entender a verdade e a reunir, cada um de nós tem um dom. O dom é uma coisa que é dada por Deus a cada um para exercício dessa função, desse dom que tem. Ele ministrando esse dom, ele vai ajudar na igreja, como o corpo de Cristo, e cada um ajudando na sua parte vai ter um edifício, né, e vai ter um corpo funcionando corretamente. E quando nós nos convertemos e começamos a participar disso, sempre existe aquele desejo de saber qual é o meu dom, e alguns inclusive usam erradamente a palavra que Paulo fala em 1 Coríntios, que ele fala, buscai os melhores dons. Ele não está falando para a pessoa individualmente buscar, ele não está falando para os cristãos, cada um de vocês agora busca os melhores dons. Se é dom, como é que eu vou buscar? Dom você recebe, você não busca ele. Na realidade, o que ele está falando é que a Assembleia deve buscar os melhores dons na Assembleia e participar disso. E reconhecer os dons que estão na Assembleia. Deve buscar os melhores dons, ou seja, aqueles irmãos que estão ajudando, é esse que deve buscar, deve ficar mais atento ao que Deus está fazendo e ver esses dons funcionando na Assembleia. Além, como eu disse já, além de ser um objetivo final de que nós cheguemos à maturidade do conhecimento da estatura de Cristo, mas também, imediatamente, que nós saiamos da infantilidade espiritual e cheguemos então, começamos a conhecer mais. A razão disso, quanto mais nós vamos conhecendo a verdade, através desses dons sendo exercitados, até através de nós atentarmos a esses dons, ouvirmos o que está sendo ministrado, cada um participando naquilo que precisa. O dom de ministério, já falei também, não é só pregar a palavra ou falar da palavra de Deus. Qualquer coisa que Deus te deu para fazer lá dentro, a sua função que seja, sendo ministrada, ela vai ser reconhecida pelos irmãos que buscam esses melhores dons para a ajuda mútua. E no caso, então, desse efeito, ou do objetivo desse efeito imediato na Assembleia, é para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Isso é uma experiência que eu posso quase que garantir que todos passaram por ela. Foi só se converter, começar a reunir o nome do Senhor, entender a verdade, começa a pipocar um monte de gente com doutrina diferente, tentando te convencer de que esse caminho é o correto. Porque são ventos de doutrina. Então logo Satanás vê que alguém está se aproximando da verdade, ele começa a embaralhar a coisa levantando poeira. E a poeira é o vento de doutrina. Levantou poeira, seus olhos não podem enxergar direito. Todo mundo sabe disso, né? Quando dá aqueles ventos, todo mundo fecha o olho e vai, nossa, cai areia no olho, incomoda, não dá para ver nada, fica tudo escuro.
É isso que Satanás faz. Ele vem com vento de doutrina para levantar a poeira mesmo e não deixar você enxergar a verdade. Porém, se eu estou não mais como meninos inconstantes, mas estou agora buscando conhecer a verdade, estou me dedicando à leitura, ouvindo os irmãos, aprendendo de quem está instruindo e tudo mais, nós vamos entender o que é todo o vento de doutrina e não vamos seguir nada disso. Então, ser levado por todo o vento de doutrina e engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, eu acho que até comentei que o Darby traduz esse engano com astúcia, com astúcia enganam fraudulosamente. Na versão do Darby, ele fala que é com o erro sistematizado. Eu acho que eu comentei isso. Versículo 14, ele fala aqui, olha, o finalzinho. Com uma visão de um erro sistematizado, com o propósito de aplicar um erro sistematizado. O erro sistematizado é todo o vento de doutrina. Aquelas doutrinas que são inventadas por homem e tem um sistema, um esqueleto, né? uma montagem, de modo que tudo seja feito de modo que o homem tenha ação e o Espírito Santo nenhuma. O erro sistematizado é isso. É o homem controlando as coisas para que tenha uma ordem humana. E vocês sabem como é que é, né? Todos nós vimos que, às vezes, na reunião, os irmãos mais novos não têm muito entendimento. Na ceia do Senhor dá um hino de evangelização, né? E isso daí, às vezes, a Assembleia fica meio assim. Vai lá e ensina o irmão, na ceia do Senhor, são hinos de adoração, dirigida à pessoa de Cristo e à obra de Cristo, à sua morte, falando dos seus sofrimentos, não falando de nós. Um hino que vem a contar minha experiência, eu andava errante, não tem nada disso. Na realidade, o hino de adoração na ceia do Senhor deve ser dirigido e levar as nossas mentes, o nosso pensamento à pessoa de Cristo em seu sofrimento, sua morte e ressurreição. E isso, então, nós aprendemos aos poucos. Não é uma coisa que todo mundo nasce sabendo isso daí e já sai andando como se fosse um adulto. Mas é necessário crescer. Mas os homens inventam, então, como existe esse problema de os mais novos falar alguma coisa, ou alguém falar na reunião alguma coisa que diga contra esse sistema doutrinário que o homem inventou. O que eles fizeram então? Vão fazer o seguinte: ninguém pode falar, só aqueles que são autorizados. Então eles fazem o clero e o leigo. O clero é o clero que tem um diploma de teologia, que tem alguém que tenha ordenado ele naquela função. E na realidade, quem faz isso é a obra do Espírito Santo. Mas existe necessidade da Assembleia ter o exercício para que o Espírito Santo possa agir desse modo. E muitas vezes não ocorre, porém nós vamos aprendendo. E isso só pode ser através do que diz aqui, que é a gente ter, no versículo 13 e 14, pelo exercício dos dons, nós atingimos a maturidade, né, a estatura de Cristo, a estatura completa de Cristo, isso num tempo mais no final de tudo, né? E imediatamente, no imediato, que a gente não vá ser levado por todo o vento de doutrina, que são coisas boladas pelo homem, né? Que ele fala aqui de astúcia, enganam fraudulosamente com astúcia, que o Darby traduz como o erro sistematizado. Mas, no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguir a verdade em amor. Eu deixo até aí, os irmãos complementarem.
Na medida que você vai conhecendo a verdade, aprendendo, uma coisa que tu percebe é que no início há uma certa pressa da nossa parte em querer saber tudo. Nós ficamos 15, 20 anos no engano, e quando temos o prazer de ver as coisas do Senhor em ordem, vendo aquela luz que a gente começa a ver na Escritura, queremos aprender tudo de uma vez. E um dos problemas que a gente percebe é a pressa em querer esclarecer todas as dúvidas, todos os dogmas que ouviu, tudo aquilo de da noite para o dia. Isso às vezes atrapalha o crescimento. E também o costume, a bagagem, né, que traz a mala que a gente carrega de má doutrina e queremos colocar as coisas no lugar na hora da noite para o dia. E não é assim na Assembleia. Aqui nas lives, nós temos tantas lives, tantos irmãos ensinando, de vários assuntos, de vários temas, mas quando alguém chega na Assembleia, ele vai assistir uma reunião, ele vai ver lido um texto, um capítulo, né, normalmente, e nós vamos discorrer naquele capítulo conforme o Senhor nos dá a palavra naquele dia. E, às vezes, aquela expectativa de chegar lá e sair de lá como, né, como muitas coisas novas, assim, não é assim que acontece. Nós tivemos alguma experiência já de irmãos que chegaram e queriam discorrer toda a Bíblia numa noite. Se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir conhecer a Bíblia inteira. Imagine em um domingo. Então, a paciência, uma vez que você conheceu a verdade, o Senhor, o Espírito Santo tocou seu coração naquele caminho, tem que ter paciência para deixar que o Espírito Santo, na medida que ele sabe, nos guie passo a passo naquele caminho para que aprendamos de acordo com a sua vontade. Subir degraus, tentar ir muito longe, não dá certo. Tanto é que nós vemos aí irmãos, muitas vezes, né, que se apartaram e se apegaram ao ensino errado, ao ensino de uma má doutrina, e já começam a ensinar. Aquela moda saíram do sistema e foram para o outro pior. E começam a ensinar aquilo. Só que ele não teve paciência para examinar se aquilo que ele aprendeu realmente é a verdade. Então sempre tem aquela cara de verdade, mas logo, logo está negando que Jesus não está de carne e osso no céu, está negando que existe pecado, não existe mais pecado, pecado não existe mais. Acabou o pecado, não consegue separar a condição a nossa posição e a nossa condição. Muitas coisas, porque não teve paciência de primeiro examinar com cuidado aquilo que recebeu e ver se realmente aquilo tem base bíblica firme e está sendo conduzido conforme a vontade do Senhor. Então, a pressa é um problema. Outra coisa é as afeições que nós temos pelos nossos irmãos que estão aprendendo, até os que já têm uma certa experiência. O amor que nós temos uns pelos outros é o que nos dá força para poder conduzir cada um, né? A exortação e amor, ela vem sempre de Deus e alcança o coração do necessitado. À medida que eu consigo ver Cristo, meu irmão, é a força que eu tenho para amá-lo. Se eu não consigo ver Jesus nele, de alguma forma, eu não vou conseguir amá-lo, porque talvez, se é que eu amo o Senhor também, né? Se é que eu amo o Senhor. Então, os irmãos mais novos, às vezes, algum irmão, alguma dificuldade que tem na Assembleia, nós devemos olhar para qualquer inconformidade, qualquer coisa que o irmão falou errado ali, que ele não deve ser colocado assim. Isso não deve ser para nós um problema que gere alguma contenda, porque nós temos que conduzir as coisas, né, no amor de Deus. Algum time ganhou o campeonato aqui, está tendo barulhinho. Então nós temos que conduzir conforme o amor de Deus as coisas, olhando sempre Cristo agindo naquele irmão. A exortação, à medida que nós vamos exortar para corrigir alguma coisa, tem que ter muito cuidado. Eu lembro que um irmão falou para mim assim: Reinaldo, está pensando em exortar alguém? Primeiro você ora. Depois você ora de novo. Depois você ora de novo. Quando você achar que é a hora, não vai fazer, não vai. Não vá. De novo, não vá. Quando você achar que é a hora, não vá.
né? Porque o Senhor sabe cuidar das coisas. Nós não sabemos, o Senhor sabe. Quando a gente quer exortar alguém, muitas vezes estamos indo no desejo de querer ser maior que o irmão. Mas orar por ele talvez seja bem melhor do que você ser o agente da solução do problema. Tudo isso nós aprendemos em amor, um conversando com o outro, encontrando aí de Deus a forma de tratar aquele assunto. Toda vez que a carne entra no negócio, em questão da Assembleia, nós vamos ter muitos problemas, porque nós vamos querer se exaltar, né? E os dons na Assembleia, eles têm esse... É um presente de Deus, né? É um dom que foi dado. E nós sabemos que temos irmãos com dons de Deus maravilhosos, que nos ensinam muitas coisas. E olhar para esse irmão exercitando é como você visse Deus tratando de cada um de nós, né? É Deus falando conosco, é Deus cuidando das coisas na Assembleia, é o Espírito Santo agindo ali, né? Então nós podemos ter essa perspectiva de fé no tratar as coisas do Senhor. Os sacerdotes, né, quando eles iam cuidar das coisas do santuário, era um cuidado, né? Cada coisa no seu lugar, apagar a vela, acender, tirar o pavio ali, tudo conforme Deus estabelecia. Era um cuidado muito grande com as coisas do Senhor. Temos que ter muito cuidado para colocar as mãos nas coisas do Senhor. Ter o temor disso daí. Porque se fizermos de qualquer jeito, o Senhor cuida da Assembleia. E Ele conhece os corações e sabe as intenções profundas de cada um. E é claro que Ele vai corrigir, e às vezes a correção pode ser mais pesada, né? Pode ser pesada conforme Ele sabe o que cada um necessita. Mas temos que ter esse temor e saber que se Deus me deu um dom, para cada um de nós, todos temos um dom, é para usá-lo para edificação do corpo de Cristo, em amor, não para interesse próprio, não para se exaltar, não para ser o irmão entre os irmãos. Oração, a gente falha muito na oração, né? A gente tem problema com isso. E a oração nos ajuda no julgamento próprio, para sabermos se estamos fazendo aquilo para o Senhor ou queremos ser alguma coisa a mais. Até aí. Outra coisa que surge a respeito de ventos de doutrina, também eu já vi essa tendência, às vezes, de um jovem na fé, eu digo isso não com respeito à idade desse jovem, mas jovem na fé, né? A vontade, ele acha que o modo de você combater essas más doutrinas é você se intensificar e dar uma imersão num estudo compreensivo de todas as falhas e erros que a cristandade professa tem. Ou seja, começar a estudar o mal para entender cada doutrina detalhada, como é que é, para poder combater e discutir sobre ela. Eu digo isso é tempo perdido, tá? Porque o que a palavra nos diz claramente aqui é que o que nos guarda de sermos levados por todo o vento de doutrina não é estudar essas doutrinas para poder combatê-la, mas aprender a verdade. Então, o tempo que vai gastar estudando todas as seitas e heresias que tem na cristandade, se você se empenhar em conhecer a verdade, quando a mentira vem, pela verdade você sabe que é mentira. Você tem um parâmetro de comparação. É o gabarito, sabe? Quem trabalha com coisas assim que precisa ter um molde, né? Um gabarito. Como é que eu sei que essa peça tem esse formato? Vê o gabarito. Né? O gabarito é aquela peça modelo que está lá e todas têm que ser igual a ela. Então, como eu sei que a doutrina está sendo falada não é a verdade? Vá no gabarito. A verdade está lá, na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, isso é uma doutrina. É uma doutrina. Então eu estou
estou descartando isso daí, não porque eu vou falar, deixa eu ver como é isso aí. Vamos estudar então profundamente se é verdade mesmo que eles estão falando, e começa a usar a filosofia, usar a psicologia, usar a história, as notícias do dia de hoje para ver no jornal se o que ele está falando é verdade. Não é no jornal que você vai ver se ele está falando a verdade, é pela palavra de Deus. Então isso é importante, porque ele fala aqui que não sejamos como mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina. Aí no versículo 15 ele fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça. Isso vai além do que só conhecer a verdade. Seguir a verdade em amor implica em você estar ligado a essa verdade, guardando ela no nosso coração mesmo. Não é só conhecer a verdade. E você está andando nessa verdade. E se você está andando nela, não há vento de doutrina que mova você dessa posição. Agora, muitas vezes a gente mal conhece as doutrinas básicas que a palavra de Deus nos ensina e já queremos nos aprofundar em conhecer o que aquela seita fala, faz, quais as técnicas que eu tenho para desmascarar esses falsos mestres. Gente, não é por aí. A verdade é que deve ser a primeira que deve habitar no nosso coração, e não o conhecimento do erro. Por quê? Porque se eu faço isso, eu vou estar ocupado com o mal. E nós não podemos perder tempo de nos ocuparmos com o mal. Nós temos que estar ocupados com o bem, com a verdade. Quando você está ocupado com a verdade, a mentira fica bem evidente, gente. Não tem jeito, é comparar. Espera um pouco, você está falando isso, que Jesus Cristo não subiu aos céus, ele está agora em algum outro lugar? Aonde? Não tem isso, eu não aprendi isso na Bíblia. Está errado, isso é errado. Mas tem um versículo, aí vai pegar um versículo obscuro, fora do contexto, e jogar na frente de todo mundo para trazer discussão sobre o assunto. E isso não vai dar em nada, porque a verdade continua sendo a verdade. Então, é um ponto muito importante esses versículos aqui que está falando a respeito do efeito imediato que os dons têm na vida da Assembleia. É instruir-nos da verdade para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. E seguindo a verdade em amor, não é aquele negócio, como eu já vi gente usando esse versículo, falar, então, você tem que pregar com todo carinho, falar com amor para os irmãos. Isso é bom, você vai pregar, falar sobre a verdade, você deve falar com amor, é lógico. Mas o que Paulo está falando aqui não é isso. O que ele está falando é que nós devemos pregar a verdade em amor, ou seja, seguindo a verdade em amor, significa eu estou seguindo no íntimo do meu coração essa verdade. Não é uma verdade conhecida só, é uma verdade exercitada. É muito diferente uma verdade sendo praticada do que uma verdade sendo apenas escutada. O Senhor fala isso no Evangelho e fala não só ouvir a palavra, mas não só ouvir, conhecer a vontade. Não só conhecer a vontade de Deus, mas também fazer a vontade de Deus. Não é só conhecer a verdade, mas praticar essa verdade. E assim nós estamos salvaguardados desses ataques do inimigo em tentar trazer, primeiro, aquelas ideias que... Mas escuta, então esse versículo não está contradizendo o que você está falando, mas o versículo, se você olhar bem, não está contradizendo nada, ele só está fora do contexto, né? E traz então só confusão. E se a gente dá trela para começar a discutir esses tipos de coisa, por exemplo, vamos fazer agora aqui uma abertura aqui, que todo mundo para perguntar e nós vamos debater para chegar à conclusão de qual é a verdade. A verdade não se aprende pelos meios científicos, porque esse negócio de debater até chegar à verdade é um meio científico. É o que eles chamam de brainstorm, que traduzido direto no português é tempestade cerebral. Então todo mundo traz as opiniões. Eles falam assim, pode falar o que você acha desse assunto. Nós vamos botar um assunto aqui, tal coisa. Todo mundo dá a sua opinião. Por mais absurda que seja, dê. Porque daí nós vamos juntar tudo e ver o que pode ser a verdade.
Ou seja, ninguém conhece a verdade, está querendo fazer uma sopa com todos os pensamentos e tirar daí alguma verdade. Não é assim que se aprende a verdade de Deus. No mundo do negócio você pode fazer isso, no mundo científico você pode fazer isso, mas isso não funciona com as coisas de Deus. Porque a verdade de Deus é absoluta. Ela não é uma verdade relativa que depende das definições que o homem dá dela. Ela é a verdade. Porque Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, qual pensamento eu posso trazer que vá contradizer o que Cristo é? Ele é a verdade. Se alguém perguntar o que é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Quem ensina a verdade? Deus ensina a verdade. Então nós não precisamos fazer nenhum exercício de discussão de opiniões, porque isso só corrompe os ouvintes. Paulo fala claramente para não debater sobre assuntos que só trazem corrupção dos ouvintes. Você corrompe os ouvintes, porque no que eu vou discutir aqui com alguém que tenha uma opinião errada da palavra, ou que tenha uma obscura, um versículo lá pinçado em algum lugar e trazido para contradizer a verdade, porque o homem faz isso, ele consegue fazer isso, né? O que eu trago se eu vou começar a discutir com ele? Ele vai explanar o que ele pensa de tudo, o que a sua cabeça pensa da verdade. E a verdade de Deus não é assim que se conhece, é pelo Espírito, não pela discussão, pelo debate e pela coisa. E prestem atenção que hoje principalmente, eu digo na nossa presente época, a prática nas escolas é de provocar a criança a questionar tudo. Vocês perceberam isso? No meu tempo não existia questionamento nesse sentido, porque o professor ia lá para ensinar o que era já conhecido como sendo a ciência ou uma coisa certa. Se eu vou duvidar do que o professor vai fazer, vai criar um debate. Aí, pelo debate, pode ser que surja uma nova ideia. Mas isso é ciência. A ciência ela fica sempre questionando tudo para, criando uma dúvida, você vai buscar uma solução ou uma resposta para isso. E isso exercita seu cérebro. O que tudo bem dentro da ciência. Mas lembrem-se que a palavra de Deus não é ciência. Ela é uma coisa absoluta, invariável. E a ciência é totalmente variável. O dia que a ciência falar, pronto, não tem mais nada para duvidar porque nós já sabemos tudo, ela deixa de ser ciência, gente. Ela é a sabedoria. E essa sabedoria humana não tem lugar nas coisas de Deus. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E nem os pensamentos de Deus são os nossos. Nós nunca vamos alcançar o pensamento de Deus através de um trabalho intelectual da mente, mas apenas por meio da comunicação espiritual, pelo Espírito Santo, comunicando coisas espirituais aos espirituais. Os carnais só entendem as coisas da carne. Paulo fala disso, porque na carne você só entende as coisas da carne, mas o homem espiritual conhece todas as coisas, porque ele consegue discernir as coisas espirituais pelo Espírito que nele habita. Mas o homem carnal, nas coisas espirituais, elas se discernem, elas são opostas. Uma não vai cobrir com a outra. Por isso que não adianta querer convencer as pessoas, por exemplo, da existência de Deus usando a ciência. Sempre falei isso, eu continuo falando, porque até hoje não conseguiu ninguém me dizer que não é. Se eu vou provar que a existência de Deus é não por fé, mas pelo que a ciência possa mostrar, o dia que a ciência que mostrou para ele que Deus existia mudar, porque você sabe que a ciência muda, o dia que ela mudar, fala, então, Deus não existe? Ou ele vai mudar também? Por isso a palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a ciência não é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que se sabia da ciência, vamos botar lá, 1200, o ano de 1200. A ideia era que a Terra era plana. Aí, através de observações, viram que ela não era plana.
A ideia que eles tinham que era aquele mar, né, que eles olhavam no infinito, ali era um precipício e ali era uma cachoeira, a água caía para fora da terra, que ela era plana. Aí então, através de medidas, viu que era redonda, então até que eles mostraram claramente, olha, por que o navio sobe? Não é que ele caiu no abismo, é que quando ele está subindo, é uma curva, quando ele começa a descer do outro lado da bola, você já não vê mais quem está atrás dessa bola. Então é uma esfera. Viram que o mundo era uma coisa redonda, e aí Cristóvão Colombo se aventurou aí nessas águas, eles tinham medo de o que ia acontecer. E foram ver que era realmente, porque eles conseguiram sair de um ponto, andar e chegar no mesmo ponto. Você só faz isso numa circunferência. Eles fizeram a volta ao mundo. Eles saíram do lugar, foram andando, e voltaram daqui. Isso no lugar plano não existe. Agora, então, a ciência falou, não, realmente é. E isso aí prova. Nós vemos as fotos, os filmes das naves espaciais fotografando a Terra, é um globo redondo, né? E por incrível que pareça, hoje existe uns que estão falando, não, ela é plana sim, tá? Estão querendo provar que a Terra é plana, é o terraplanismo que estão falando aí, né? Isso daí eu sinto muito, mas nós não vou entrar nessa discussão, mas um cristão não deve nem se ocupar com umas coisas tão idiotas como essa. A verdade é uma só. Deus nos revelou claramente que a verdade é uma só. Ele é a verdade. E nós não vamos ficar discutindo com uma ciência que muda. E se a ciência mudar, Deus não muda. Então eu não posso provar a existência de Deus por meio da ciência por essa razão. E Deus não se prova, se crê. É diferente de ciência. Ciência, eu vou crer que a ciência é isso aqui. Não, você tem que provar. Na ciência tem que provar tudo. Porque a ciência é uma suposição. Supõe-se que... Então eu ponho uma hipótese e eu tenho que provar que a hipótese é verdadeira. Feita essa hipótese, essa tese, eu defendo ela e se for convincente, passa a ser então uma teoria. E se essa teoria da prática for provada, ela é uma lei. Nas coisas de Deus não tem nada disso. As coisas de Deus é por meio de fé. Fé naquilo que Deus disse. Foi assim no Velho Testamento, é assim agora e vai ser assim. Fé no que Deus disse, porque é por fé. Não tem jeito de eu provar a existência de Deus e ele nem precisa ser provado como existente, né? Mas ele existe. E o ateu fala, não existe nada. Viva pelo que você pense, mas não vai mudar a verdade. Ela vai ser. Ela vai ser a mesma verdade, independente do que o homem pensa, em que época ele pense e o que ele pense. É apenas o que Deus fala. Falam muitos para mim, mas Lineu, isso daí é uma fé cega. Você não vê, como é que você vai crer? Não, a fé não é pelo que vê. Porque muitas coisas que você vê, você pensa que é e não é. Porque existe a ilusão do que você vê. Na verdade, fé vem de Deus. É um dom de Deus. E você crê em Deus pelo que Ele fala na sua palavra, pelo que Ele fala, mostrando com toda a natureza a criação que Ele fez, mas nunca ela é variável de acordo com a época, de acordo com o modismo ou de acordo com novas teorias que foram provadas corretas e agora passam a ser leis. Não é assim. Quando nós estamos seguros daquilo de onde estamos, nós não queremos ficar debatendo, porque nós conhecemos a verdade, você tem um entendimento, você recebeu luz daquilo, e não queremos ficar debatendo. Quando você está debatendo alguma coisa, você quer atrair a pessoa para o seu lado. E no Evangelho, nós não queremos atrair ninguém para se reunir ao nome do Senhor. Nós falamos de Cristo. E o Espírito Santo é que vai fazer essa ação. Então, esse desejo que quando alguém começa a abrir discussões, atacar líderes religiosos nas redes sociais, falando mal de alguém, querendo atrair pessoas para o entendimento dele, se percebe que, na verdade, ele não conhece muito bem. E falta bastante entendimento das coisas do Senhor. Porque o Senhor nunca pediu para ninguém fazer isso. Não mandou atacar ninguém. Isso aí é
É uma fraqueza nossa que entramos nesse, que nós queremos atrair pessoas para aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Ainda que nós temos plena certeza que estamos aprendendo com os irmãos aqui hoje as coisas do Senhor, juntos aprendendo um pouco mais, não temos a ousadia de dizer que nós somos a verdade absoluta e aqui é o Espírito Santo que vai guiar cada coração. Essa ideia de querer atrair pessoas é o passo do erro. Porque ao invés de você conhecer a Cristo, ler a Bíblia para aprender do Senhor, você fica buscando conhecimento para debater e trazer pessoas para o seu lado. Isso é uma tristeza muito grande, que muitos nele entram nisso daí, e é um caminho sem volta. Porque a questão dos debates, ela enche o ego da pessoa. É ego, é homem querendo ser melhor que o outro. Isso que acontece. A fé não faz isso. A fé te coloca em segurança. Que ainda que você não tenha luz suficiente para aquele assunto, ela te sustenta no Senhor e na verdade. Você não fica preocupado em debater. O Senhor vai ensinar. Vai ensinar e devagar você vai conhecer direitinho as coisas do Senhor, sem precisar usar a palavra de Deus para ofender, para atacar, para entrar nesse tipo de coisa. Porque isso não é... Jamais o Espírito Santo vai nos atrair para isso ou nos mandar fazer tal coisa. Eu uma vez visitei uma reunião de uns irmãos que se apartaram do sistema religioso, e quando eu cheguei lá, tinha um lá que falava mais que os outros, parecendo ter um pouco mais de conhecimento. Ele disse que foi chamado por Deus para atacar os maçons. Então, você vê que ali não tem muitos livros sobre maçonaria, estudando mais o erro, né, como o Lineu falou. Se aperfeiçoando em estudar o erro, sem conhecer um pinguinho da verdade, porque ele achava que a igreja ia ficar na tribulação, que salvação se perde, tudo isso ele não acreditava, mas se dedicava a atacar outras religiões. Então é uma situação que nós assistimos todos os dias. E até quando algum irmão ele chega na Assembleia e começa a frequentar, e nós vemos que há algum erro assim, no seu conhecimento, na sua bagagem, temos que ter cuidado como orientar, né, aquilo e como tratar essas coisas. Porque já tivemos alguns casos de irmãos que porque queriam estar em comunhão, mas não se apartavam de ensinos totalmente fora da palavra. Que nem nós conversando no outro dia. O YouTube, os canais dos Irmãos Unidos ao Nome do Senhor, são várias lives. E quando aparece uma pessoa na live que é contra aquilo que está sendo ensinado. Então, para que ela está lá? Para que ela está lá? Porque ela não vai procurar um canal que concorde com ele. Porque ele está ali querendo debater com os irmãos que estão ensinando. Se você não concorda, abre um canal para você e fica lá ensinando as coisas que você acredita. Ninguém convidou ou está obrigando uma pessoa a crer naquilo. Mas parece que há um desejo de debater ou atrair debate para si. Esse é o problema da carne. Não tem sossego, não tem paz, não descansa. A verdade descansa. A fé ela traz paz e a verdade dá descanso. A fé ela coloca no nosso coração a paz e o descanso. E nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Não precisamos debater ou brigar por alguma coisa. No tempo certo virá a luz do entendimento. E nós vamos aprender do Senhor em comunhão com os irmãos pelos dons, descansando. Uma das coisas interessantes é que os sacerdotes não descansavam, né, na lei. Quando eles entravam no templo, tinha um monte de móveis, mas não tinha banco. Deus não manda fazer banco, né? Mas nós temos hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está sentado e nós estamos juntamente com ele sentados. Né? Nós não corremos. O sacerdote não corre. Não fica brigando. Ele serve o Senhor como um servo e vai aprendendo do Senhor. Essa é a paz que o Senhor nos dá para aprender as coisas do Senhor. Se tem briga, se tem discussão, não é de Deus. Sai desse caminho que isso aí você vai trazer contenda. Não vai crescer edificação e amor. Verdade em amor. Onde é que encaixa verdade em amor? Em debate, em discussão e ofensa. Em líderes religiosos, em ataque. Onde está a verdade em amor? Não tem. Nós temos que aprender, irmãos, a descansarmos no Senhor e aprender dele.
E com certeza nós vamos cada dia mais crescermos para a edificação do corpo. Ok? Como nós temos que crescer, né? Paulo exorta no versículo 15: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em qualquer outra coisa, no que diz respeito ao corpo de Cristo, cheira mais a câncer do que a realmente uma parte do corpo, né? Vamos supor que vamos usar o corpo humano como exemplo, porque o corpo humano, Paulo usa isso em Coríntios, né, para falar sobre a igreja, a assembleia funcionando, né? Lá no capítulo 14 ele usa isso. Mas o que é interessante nós notarmos é que um corpo, cada parte do meu corpo tem que fazer uma função. Se de repente uma parte do meu corpo, um órgão importante, por exemplo, o fígado, uma parte dele resolve falar: não, nós não queremos ser fígado, nós vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Nós vamos começar a reproduzir aqui uma ideia aqui entre nós de que aqui agora não é o fígado, aqui agora é o rim. E todas as células daquela região começam a virar células que são próprias do rim, não do fígado. Sabe o nome disso na medicina? É câncer. Uma célula que está se reproduzindo diferenciada das outras que estão naquela região ali, com uma outra função. O corpo de Cristo é, nesse sentido, como ele fala o corpo de Cristo, a analogia funciona, porque cada célula em cada parte do corpo tem que agir de acordo com aquela função que aquela parte tem. O coração, as células que compõem, as estruturas que compõem o coração, são estruturas que funcionam para bombear o sangue, que essa é a função do coração, fazer com que esse sangue circule. Agora, se de repente algumas células ali começam a diferenciar e funcionar como se fosse uma glândula secretando hormônio, nós temos um câncer ali. Uma parte dali que não está funcionando direito. Por isso que ele, quando vai falar a respeito de crescer naquele que é a cabeça, Cristo, ele fala no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação. Essa justa operação é a operação de cada um, a operação que ele precisa ter nesse corpo para fazer ele funcionar. A operação de cada parte trabalhando faz o aumento do corpo para edificação em amor. Porque quando essas células começam a se diferenciar e a se espalhar pelo corpo, é aquilo que a gente chama de metástase no câncer, né? Dá primeiro no fígado, depois aparece uma manchinha no cérebro, depois porque vai espalhando e dali a pouco esse corpo não consegue mais funcionar. Então a analogia funciona porque nós temos que entender isso. Cada um de nós tem um dom. Esse dom deve ser exercido dentro daquilo que o Senhor deu, não daquilo que você quer fazer, porque você não busca dom nesse sentido individualmente. Eu vou fazer assim, eu vou me exercitar aqui para ter o dom de línguas e vou começar a falar aqui, enrolado aqui, ver se o pessoal engole que isso é uma língua. por exemplo, né, estou falando. Mas não é assim, esse dom não é eu que escolho. Eu não tenho dom que eu escolha, é dom, gente. Então, tenho dom, eu tenho que estar em comunhão com Deus, entender o que Ele está falando para mim e pela Sua palavra Ele se comunica, e pelo Espírito Ele se comunica, e eu falo, eu vou exercer isso, eu vou fazer isso. Eu creio que essa seria a parte que ajudaria no crescimento, que ia junto com as outras articulações, né, o auxílio de todas as juntas, isso aí é as articulações, vai fazendo a operação de cada parte e cada um faz um negócio e esse corpo está funcionando corretamente do jeito que tem que ser. Isso é feito através do que ele fala aqui, crescer em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado
vai fazer então um aumento desse corpo para edificação em amor. A edificação em amor é uns os outros ajudando para que isso funcione. Porque nós vemos como o nosso corpo funciona. Cada órgão faz a sua função em comunhão com o resto, não independente, em comunhão, fazendo a tarefa dele para suprir o outro que precisa do que ele produz, e assim vai. Funciona como um maquinário perfeito, como é as coisas que Deus faz, né? Eu digo que Deus fez, mas que o homem, pelo pecado, trouxe toda essa desgraça da doença, da morte, de tudo mais que esse corpo sofre hoje por causa do pecado. Mas a analogia ele está falando, porque em Efésios, Paulo leva em consideração um estado perfeito das coisas. Ele não está falando de coisas no estado atual, mas no estado como deveria ser. E então, assim deveria ser o corpo de Cristo. O que nós vemos é que realmente não foi isso que aconteceu. Há algumas divisões, várias divisões, muitas divisões, e agora só o que você tem é divisão quase. E então o que Deus tem que agir é com o remanescente, porque se dividiu em tantos partidos e tantas coisas que já não funciona direito como um corpo, porque cada um quer fazer um negócio e conflita um com o outro. Então, esse objetivo de falar dessas coisas é com respeito a que nós andemos de um modo digno na nossa vocação. Que eu creio que é o que ele vai começar a tratar no versículo 17, né? Porque ele vai dizer: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou seja, cada um fazendo o que bem entender. Ok? Mas eu acho que se a gente entrar nesse assunto agora, a reunião vai até às 9, né? Então, aí se tiver alguma pergunta ou o irmão acrescentar mais coisas, eu paro por aqui. Então, irmãos, o que nós vemos, né, tudo isso que os irmãos disseram, eu vou colocar até aquela imagem que nós estávamos usando aí das esferas, para os irmãos entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer. Se eu achar aqui, só um minutinho. Tá aqui. Quando a esfera central, né, que fala de um só corpo, um só espírito, uma só esperança, é aquela que são dos irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor, realmente, que são só os que creem e praticam a sã doutrina. Nós podemos até dizer aqui que são os irmãos que estão no Senhor. Darby, ele usa um termo, o Cristo, né, que designa justamente a pessoa que está andando no Senhor. Na esfera maior, que engloba tudo, né, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, incluindo todos aqueles que estão nessa outra esfera central, esses estão em Cristo, a gente pode dizer isso, eles estão em Cristo, mas eles estão espalhados aí, é a cristandade hoje, do jeito que está, com essa bagunça toda, o que o irmão acabou de dizer, né? Então, quem chega, muitas vezes, com uma doutrina em Cristo, nem sempre é a doutrina no Senhor. Não sei se deu para entender, né? Mas é justamente por conta da bagunça aí que está na cristandade, né? Que é a Laodiceia, né? Que é onde nós vemos lá em Apocalipse 3, toda essa questão do Senhor está batendo a porta, realmente, para resgatar aqueles que são seus, para que eles andem no Senhor, né? Para que eles possam vir a conhecer a verdade e a sã doutrina e andar nela, né? Que é o que é dito aqui no capítulo que a gente está estudando, né? E aí a gente vê quando diz aqui, só um minutinho, por favor.
nesse versículo. Aqui no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se nós formos ler na versão do Darby, né, ele coloca o Cristo, né, que é justamente aquele ponto que se fala, o Cristo, que é o termo que Paulo usa aqui para denotar a união espiritual dos membros do corpo de Cristo, né? Onde o Senhor é a cabeça, é realmente o terreno de reunião, é onde se encontra o Senhor no comando, no centro da reunião. Se eu tiver alguma coisa aí para acrescentar, irmãos, ou para corrigir, fiquem à vontade. Até aí. Põe de novo as esferas. Eu só queria mostrar uma coisa. Tá, só um minutinho. Só uma correção. A esfera central, que é um só corpo, um só espírito e uma só esperança, essa inclui apenas aqueles que são verdadeiros crentes. Mas não necessariamente eles estão reunidos ao nome do Senhor. Porque se eu falar que o verdadeiro crente é só o que está reunido ao nome do Senhor, nós fizemos uma seita. Entendeu? Na realidade, vocês têm que entender isso aqui. São 3 esferas, uma incluída na outra. A esfera central é aquela onde você vai ter somente aqueles que são verdadeiros crentes. Ampliando mais essa esfera, eu vou abranger também aqueles que professam ser cristãos, mas não são. Mas nós estamos incluídos nele. Como também na Laodiceia, nós estamos incluídos na Laodiceia. Não é porque nós reunimos ao nome do Senhor que nós não estamos na Laodiceia. Nós estamos. O sistema hoje é Laodiceia. O presente momento que vivemos é de Laodiceia, não é de Filadélfia. Porém, nós vivemos no espírito de Filadélfia e não nos contaminamos com as doutrinas ou o modo de ser da Laodiceia hoje. Nós estamos reunidos ao nome do Senhor, separando dos vasos de desonra. Mas isso aqui não está falando de vaso de honra e desonra, ele está falando apenas de que esse centro aqui é todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador e é selado com o Espírito Santo. Ele pode estar no meio de qualquer denominação, porque a esfera não é da denominação, a esfera está mostrando que ela é mais ampla se eu incluir os que professam ser cristãos, que essa se entra por ela pelo batismo. Então o batismo me coloca na esfera da profissão. O selo me coloca na esfera do um só corpo, dos verdadeiros crentes. A outra esfera mais externa é tudo, engloba tudo. É a esfera no universal, o homem. Ele entra através do nascimento. Ele nasceu, ele faz parte da humanidade. Então é toda a humanidade. Aqui na esfera mais externa, eu colocaria aí ateus, budistas, muçulmanos e bota todas as religiões que não são cristãs. Entendeu? No meio, aquelas que professam ser cristãs e no centro, aqueles que são selados com o Espírito Santo. Eles podem estar em qualquer lugar aí, mas eles são aqueles que são selados. É uma esfera de um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Então, tanto que vocês notem essa setinha que tem do lado em nós todos, voltando para dentro aqui, é que da esfera universal dos homens, Deus escolhe homens para selar com o Espírito e colocar no centro. Então o homem, por meio da soberania de Deus, ele é colocado num só corpo, um só Espírito, uma só esperança, através do novo nascimento, ouvir o Evangelho, crer e ser selado.
ele tira de todas da esfera maior, do mundo, ele tira isso daí, tanto gentil quanto judeu. Ele soberanamente comunica a vida, faz ouvir o evangelho, ele ouve, crê e é selado. Pronto, ele é a esfera central. A esfera intermediária é se você, como um verdadeiro cristão, batiza alguém, você coloca ele dentro da profissão cristã. Ele agora passa a ser parte da cristandade. Ele se identifica com Cristo. Porém, ele pode não ser selado, não ter crido no evangelho da sua salvação. E a esfera externa é todos os homens. Só essa explicação, porque é um perigo grande que nós temos de achar que nós podemos ser chamados de os únicos cristãos verdadeiros no mundo. E não é isso. Não é isso, porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos criando a denominação, aquela heresia, aquele partido de 1 Coríntios que fala, eu sou de Cristo, excluindo o resto não é. Se eu fizer isso, também é uma divisão, porque Paulo fala, estáis divididos, eu digo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Também era uma divisão. Nunca nós podemos dizer, só nós somos de Cristo, o resto não é, ou só quem está reunido ao nome do Senhor. Eu creio que é bom explicar, o Haroldo talvez falou sem pensar nisso, e logicamente os que estão reunidos ao nome do Senhor estão nesse meio. Mas no nosso meio, reunidos ao Senhor, tem aqueles que são professos, sim. Existe. Tanto é que Paulo estava falando às igrejas de Éfeso, ou de Corinto, ou da Galácia, e ele falava para uma plateia mista, né? Falando para aqueles que também não eram verdadeiros, eram falsos cristãos. Só isso. Eu poderia considerar assim, irmãos, o círculo central é o corpo de Cristo, onde estão todos que creem. O intermediário é o reino dos céus. E o terceiro é o mundo. Podemos colocar assim também? No reino dos céus, né? Tem joio e trigo, toda espécie de peixe. E o externo é o mundo. Então, o corpo de Cristo, reino dos céus e o mundo. É interessante que quem está no primeiro, lá no externo, necessariamente não está no centro. O intermediário necessariamente não está no centro, mas que está no centro está nos três. Ele está nos três. Quer dizer, o testemunho dele é a luz. Fizeram até bonitinho, que o do centro é branquinho, né? Ele tem responsabilidade do testemunho, né? Porque ele está nos três. Ele aparece aí nos três lugares. É só isso aí. Se der certo, se funciona corpo de Cristo, reino dos céus e mundo. Obrigado, Lineu, pelo complemento. Já deu o nosso tempo? Podemos... Tem uma pergunta, entrou agora. Só um pouquinho. Então, a passagem que diz que devemos confessar ao Senhor perante o homem se refere ao testemunho? Certamente não é a confissão do católico, que ele vai lá, ajoelha e fala para o padre tudo que fez de errado, e ele fala, então você vai falar, reza o terço, 10 Ave Maria, vai e eu te perdoo. Certamente não é isso, não é confessar os nossos pecados. Nós devemos confessar aos homens, por exemplo, eu creio que isso aí está dizendo também não só de dar o testemunho, mas se você ofender um irmão, você deve ir ter com ele e falar, irmão, perdoa, eu fiz isso, eu te ofendi e tal. Você está confessando a ele uma coisa que, olha, eu fiz isso e peço perdão, você está se arrependendo, você está se retratando com ele, nesse sentido também. Mas o confessar a um homem do clero para perdão de pecado, isso não tem na Bíblia. Nós não vamos ter perdão, nenhum homem pode nos perdoar de alguma coisa, nesse sentido de eu vou confessar e aí ele vai dar para mim a penalidade e me abençoar. Isso daí é catolicismo, né? Puro catolicismo. Ele se baseia é isso aí que ele se baseia. Inclusive tem até, eu vim de origem católica, eu lembro, em todas as igrejas, quando você vai visitar, porque você vai, por exemplo, em Roma, né? Você quer visitar aqueles templos e tal,
Eu gosto de história, eu entro lá, às vezes até uma contaminação, você vê aquela barbaridade de coisas lá, mas é interessante ver como é que funcionava. E tem é que nem uma casinha assim, tem uma cortininha ou uma porta, ele entra lá dentro, fecha essa porta, aí tem uma gradinha, né? E a pessoa do lado de fora fala com o sacerdote católico e fala, ó, seu padre, eu fiz tal e tal e tal e tal coisa. E ele pega e fala, ele julga isso daí e fala, ó, você não devia dar conselhos, e depois fala para ele, então você vai agora, faz tal e tal coisa. E ele pega e vai lá e faz, 10 Ave Maria, 10 Padre Nosso, Salve Rainha, e não sei o que mais. E eu me lembro quando criança, o padre falava sempre isso, era 5 Ave Maria, 5 Padre Nosso e 5 Salve Rainha. E eu ia lá, fazia isso, achava que estava perdoado, gente. Olha que perversidade. Eu estava perdoado. Então. E na semana seguinte eu estava fazendo de novo, porque depois eu confesso mesmo. E ele me dá mais 10 Ave Maria para rezar, e eu rezo as 10 Ave Maria. Você entende? Confissão ao homem de alguma coisa para perdão não existe, no sentido do perdão judicial. Porque nós, nem para Deus, precisamos ficar pedindo perdão de pecados. Nós fazemos isso só uma vez, quando nos convertemos. Depois de convertido, você confessa a Deus os pecados, e se ofendeu alguém, vai a essa pessoa e se retrata com ele também. Mas isso não é eu levantar na Assembleia, irmãos, eu vou confessar meus pecados a vocês. Ou, se nós fôssemos fazer isso, nossas reuniões seriam uma ladainha de coisas, de porcarias que a gente faz, e que não edificaria ninguém. Talvez até despertaria a curiosidade de alguns. Eu não pensei em fazer isso, deixa eu ver. Ele confessou que fez um negócio aí que eu não pensei em fazer isso, vou tentar fazer, ver como é que é. Você entendeu como que o homem é assim, se você falar, se eu for começar a levantar, aliás, é uma coisa que também ocorre nas denominações, levantar para dar testemunho. Você já percebeu o que é isso? É se vangloriar das coisas que fazia de errado, gente. Não, porque eu me converti, eu era isso, e fazia isso, e fazia... E começava a falar tudo que ele fazia, com detalhes. Ele contamina todos os ouvintes, gente. Se é uma coisa que você confessou, e que era mal, e que Deus agora colocou no esquecimento, que você vai trazer de volta. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele fala, e não recordarei mais deles. E agora você levanta e faz recordar tudo. Porque você está dizendo para Deus, olha, você não recorda, mas eu recordo, eu vou falar tudo de novo para mostrar o quanto que eu era ruim e agora o quanto que eu sou bom. Pensando que isso enaltece a Deus. Não enaltece. Você apenas contamina todos os ouvintes. Então, eu tenho certeza que esse versículo não tem nada a ver com confissão de pecados a homens com propósito de testemunho ou com propósito de obter absolvição. Essa é a palavra que o católico usa. Você confessa para a absolvição dos seus pecados, fazendo qualquer ladainha de orações ou às vezes jejum. Ele fazia, às vezes falava, você vai fazer jejum 2 dias sem comer tal coisa, ou não come carne por 1 semana, e assim você vai ser perdoado. Então isso é triste ver, porque somente Cristo perdoa pecados, nesse sentido governamental. Tá? Homem nenhum vai falar, não, você não tem mais pecado, eu tirei seu pecado através disso. Não. Quando nós confessamos, nós pedimos perdão, ele nos perdoa no sentido da ofensa. Mas o pecado foi tratado com Deus, não com ele. Não com a pessoa ofendida. Acho que é isso. Vamos passar... Podemos escolher um hino, então, para a gente encerrar? 110. Já veio com a cola hoje? Eu já estou preparado. Deixei um bilhetinho aqui embaixo, na mesa aqui. Tá sem som, Haroldo.
Tá tocando aí, Haroldo, não Haroldo? está saindo nenhum som. Tá sem som, né? Mas nós Mas, ó Senhor, queremos ver mais dessa graça conhecer, mais do amor que nos venceu, mais do Cordeiro que morreu, mais vamos amar-te, mais vamos honrar-te, mais do teu ser vamos provar, mais nós iremos desfrutar. Mas, ó Jesus, vamos provar mais dessa comunhão sem par, mais de teus dons exercitar, mais tu irás nos dispensar, mais vamos amar-te, mais vamos honrar-te, mais do teu ser vamos provar, mais nós iremos desfrutar, mais nós queremos conhecer, mais de teu brando parecer, mais essa obra eficaz, mais dessa luz, mais dessa paz, mais vamos amar-te, mais vamos honrar-te, mais do teu ser vamos provar, mas nós iremos desfrutar. Desculpa, irmãos, aqui eu estou ouvindo aqui, então, confusão. Reinaldo, pode dar graça para a gente encerrar, irmão? Por favor. Amém. Pai, te damos graça por esse privilégio de estarmos juntos, aprendendo juntos, Pai. Que nosso coração esteja movido em verdade e amor. Possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento, conforme a medida que o Senhor concede a cada um de nós. Possamos esperar, Pai, com paciência, aprendermos conforme tua vontade, que tu conheces a necessidade de cada coração, de cada filho teu. Nos ajuda nos exercícios, na Assembleia. Podemos olhar para o alto, Pai, para cooperar, ajudar uns aos outros, para que cresçamos unidos em amor. E assim, Pai, da tua verdade, guiados pelo teu Espírito Santo, dá esse testemunho tão maravilhoso, esse privilégio, Pai, de anunciarmos teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, e assim possam ser salvos pelo poder da tua palavra, crendo no teu Filho. Isso façamos, Pai, fundados, fundamentados, unidos, de forma que
as pessoas possam ver, através desse testemunho, o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele seja o ponto de atração de todo aquele que crê. É em nome dele que oramos, Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa semana. O Senhor permitindo, sexta-feira, continuamos do versículo 17. É isso? 17, né?